E pastor, aliás, é o meu pastor, André Alencar, que vocês sempre me perguntam muito sobre o meu pastor, e hoje eu irei fazer entrevista com ele. Pastor, primeiramente, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos, é um prazer poder participar dessa entrevista e de alguma forma poder contribuir para esclarecer e tirar algumas dúvidas de todos os seguidores e aqueles que acompanham o seu trabalho. Isso. Pastor, primeiramente eu queria saber se o senhor nasceu em um berço evangélico e como começou a agir de Deus em sua vida. Bom, na verdade, quando eu nasci, minha mãe, ela estava afastada da igreja, mas ela sempre teve cuidado quando nós atingimos uma certa idade, ainda na infância, mais ou menos entre 5 a 7 anos, ela teve o cuidado de nos conduzir para a escola dominical, no momento em que abriu uma congregação perto de onde a gente morava. As minhas primeiras recordações da igreja foram da minha mãe nos levando para a escola bíblica dominical, e eu entendo que o agir de Deus começou nas primeiras orientações, que minha mãe, mesmo estando ausente da igreja naquele tempo, mas ela sempre teve o cuidado de transmitir, princípios. Ela contava as histórias bíblicas para a gente, tirava algumas dúvidas dentro da limitação dela, mas a partir daí ela começou a colocar em nós o temor a Deus, e eu entendo que o trabalhar de Deus na minha vida começou ali, porque a partir daquele momento eu já passei a ter uma noção, uma percepção do que é certo e errado, do destino final dos homens, e isso pôs em nós um temor com respeito às coisas de Deus, que mais adiante se tornou decisivo para as nossas escolhas, as escolhas que nos trouxeram até aqui. Sim, é muito importante, né, pastor? Desde mesmo sendo criança, ser direcionado na casa do Senhor. É fundamental. E pastor, eu creio que muitos já conhecem, já ouviram vídeos, pregações, aqui até mesmo no YouTube, diversos desenvoltura nas pregações, mesmo com o tempo cheio. Podemos dizer que o senhor sempre fala muito naturalidade. Eu queria lhe perguntar que alguns já têm muita dificuldade, tem vontade de pregar, mas não tem uma facilidade em falar ou é tímido. Eu queria saber como foi com o senhor sempre teve facilidade em falar em público, como foi? Eu sempre fui muito extrovertido, sempre fui muito brincalhão, porém, com respeito à igreja, as primeiras oportunidades foram muito difíceis, porque uma coisa é você fazer no âmbito secular, outra coisa é você fazer para Deus, é lidar com a igreja do Senhor, são os salvos. E no início eu ficava muito nervoso, muito angustiado. Se alguém me dissesse que eu iria falar com a desenvoltura que as pessoas afirmam, eu teria muita dificuldade de acreditar. Mas Deus não só chama quem é capacitado, Ele capacita quem Ele chama também. E o dia a dia na igreja, as experiências que Deus vai proporcionando, vão capacitando a gente para desempenhar esse tipo de tarefa. E foi ao longo do tempo mesmo, o senhor mesmo tímido foi começando, porque muitas pessoas até me perguntam muito, Letícia, eu sou tímido e como começar? Eu ficava muito nervoso, ficava muito tenso, mas era o que eu queria, Eu não tinha muitos anelos no âmbito ministerial, mas eu tinha o desejo de pregar a palavra. Esse desejo eu tinha, e eu fui em busca dele lutando, pedindo, em oração a Deus que me ajudasse, me capacitasse, e vencendo a timidez, mesmo com o coração na mão, mesmo muito tenso para apresentar um jogral, receber uma oportunidade para dar uma saudação, mas eu nunca disse não. Eu engolia seco, suportava a pressão e ia em frente. Segurar as pernas e continua. Continuo fazendo isso. Isso. Mas, pastor, na sua trajetória, qual foi a fase mais marcante que o senhor teve? Olha, eu acho que na minha juventude, esse período que antecedeu o chamado para o ministério foi muito marcante, porque é a fase que Deus faz as promessas. Uma coisa eu costumo dizer, é muito fácil alguém profetizar para você depois que você já está exercendo
o ministério e Deus te abençoa numa mensagem, numa palavra, e onde as coisas já estão evidentes, é muito fácil profetizar para alguém assim. Agora, é difícil, isso exige muita convicção da pessoa que Deus usa. Difícil é você profetizar para alguém que você olha para ele e não vê nenhuma possibilidade, não imagina nada. Mas foi nesse momento das impossibilidades, da falta de recursos, da falta de habilidade, que eu recebi as promessas mais marcantes da minha vida. Hoje eu vejo o cumprimento e isso torna ainda mais marcante essas experiências do passado. Entendi, pastor. É muito interessante. Pastor, e outra coisa que eu sempre acho muito interessante quando o senhor fala também, que mesmo quando jovem, o senhor passou pelo seu auxiliar, diácono, presbítero, foi pastor. E o que o senhor teve que fazer para chegar ao presbitério tão jovem? Qual foi a trajetória? E qual o conselho o senhor também daria para muitos jovens que têm também o desejo de crescer ministerialmente? Bom, veja bem, a Bíblia diz que se alguém deseja o episcopado, uma excelente obra deseja. Não é pecado desejar. Agora eu defendo é que não se deve colocar o coração nisso. Se você me pergunta o que é que eu fiz para ter chegado ao presbitério tão cedo, eu te diria que eu não fiz nada pensando nisso. Eu procurei viver uma vida de santidade, de renúncia, de obediência aos meus líderes, né? Procurei amar a minha igreja, porque a igreja é a família espiritual da gente. Então, amei minha igreja, respeitei e me submeti aos meus líderes. Todas as oportunidades que Deus me deu, eu procurei aproveitá-las ao máximo. E eu entendo que o ministério é uma consequência disso. Se alguém me pergunta o que é que a gente faz para ser diácono solteiro, ser presbítero solteiro, se você faz alguma coisa pensando em ser isso, na verdade você está no caminho errado. Sim. Eu acho que você tem que fazer as coisas para Deus, porque ama a Deus e porque ama a igreja. Qualquer coisa que acontece é consequência disso. Meus pastores confiaram, né, ter me colocado no ministério ainda solteiro, mas esse nunca foi o meu objetivo. Meu objetivo foi honrá-los e servir a Deus com fidelidade. E tudo que aconteceu foi consequência natural desse processo. Pastor, então, obediência, sempre fazer a vontade de Deus. Então, para quem está assistindo, tem vontade de estar aceito também. Seja fiel a Deus, sirva a Deus com alegria. Aproveite o tempo, não negligencie outras áreas, que às vezes eu vejo jovens que anelam o ministério, mas não se preocupam em estudar, em fazer uma faculdade, em crescer, se preparar para crescer na carreira profissional. E Deus chama normalmente aqueles que estão ocupados em alguma coisa. Então, eu já vi casos também de jovens que casam pensando no ministério. Olha, casar pensando no ministério, fazer curso de teologia pensando no ministério. Eu acho que a gente não faz teologia pensando no ministério. A gente faz teologia porque Deus já estabeleceu um ministério. Então, como a gente diz, a gente não pratica boas obras para ser salvo. Nós praticamos boas obras porque somos salvos. Então, a mesma coisa no âmbito do ministério. A gente faz as coisas porque tem uma convicção, não para ter uma posição. Quando era a vontade de Deus, sim, nós somos obedientes, chegamos, né? Naturalmente. Davi estava no mar de ovelhas e Jesus fugiu dele. Exatamente. Isso mesmo, pastor. E quando jovem, o pastor teve muitas dúvidas, incertezas, inseguranças, até mesmo crises em relação ao seu chamado, ou que Deus tinha na sua vida. Todo jovem tem, né? Porque não existe chamada sem um caminho de sofrimento, não existem promessas sem um caminho a ser trilhado, e esse caminho passa pelo sofrimento, passa pela crise, passa por solidão, por incompreensão, tudo isso faz parte. Agora, quando a gente se esforça para permanecer dentro da vontade de Deus, nada disso mata a gente sobrevive a tudo isso. Ele nos ajuda. Oi pessoal, passando para avisar que o vídeo ainda não acabou, a entrevista ainda não encerrou. Teremos a segunda parte e vocês não podem perder por nada. Nela o pastor André estará respondendo algumas perguntas que vocês sempre me fazem. E com muito carinho eu coloquei essas perguntas entre algumas que eu escrevi
e fiz especialmente para responder e ajudar nos questionamentos de vocês. Então não perca, a segunda parte também está uma bênção, eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração e questionamentos que você tem serão respondidos através da vida do pastor André. Não perca por nada, clica aqui em curtir, compartilha esse vídeo, clica também no botão inscrever, ativa o sininho, porque assim você estará me ajudando e vidas também serão alcançadas mais ainda através desse vídeo. Que Deus te abençoe.